Gente, retomei, tá? Deixa eu olhar aqui. O pessoal já está voltando. E eu vou até aproveitar. Eu peço desculpas, porque na hora que eu olhei aqui para a câmera do chat, eu vi que tinha uma pergunta e aí caiu. Eu vou fazer o pedido. Quem tinha feito? Eu acho que é alguma coisa assim de desgaste. Não deu para mim ler. Porque na hora que cai aqui, também em termos de ligação da live, o chat que estava, ele some, tá? Então, eu peço a vocês, faz a gentileza. Quem tinha feito a pergunta, eu sei que era a respeito de matéria. Molde, eu não consegui ler, tá? Por gentileza, escreve ela novamente, que eu vou olhar e vou responder, tá bom? Peço desculpa, porque realmente foi no limite e aí caiu. Bem, como eu falei com vocês, ainda tem gente para retomar aqui, tá bom? Mas a gente já vai começar. Olhem só, aqui, como eu apresentei então, a tecido cartilaginoso, ele possa ser classificado em tecido cartilaginoso do tipo hialina, fibrocartilagem ou cartilagem elástica. Bom, vocês vão ver que essa classificação, ela é muito mais próxima do que a gente imagina, certo? Vamos observar aqui, olha. Cartilagem hialina é, inclusive, a mais presente, de uma maneira geral, muito presente na nossa estrutura corporal. Tá bom? Porque, reparem vocês, que ela é a constituição da cartilagem que está lembra aquela a superfície articular? Aqui, ó, deixa eu voltar só para vocês perceberem. Olhem aqui, ó. Superfície articular da maioria dos ossos longos é cartilagem hialina. Tá? Então, olhem aqui, só, tá vendo como que é importante? Como que é gostoso, na verdade, assim, quando depois, vocês pegam o material, comecem a estudar, mas sempre vem, volta, veja, assim, olha, é legal, ela falou isso mesmo. Nossa, naquela imagem ela falou uma coisa, mas não tocou nesse assunto, mas olha ele aqui. É isso que faz você aprender. Bom, então, essa cartilagem do tipo hialina, ela está presente na superfície articular da maioria dos nossos ossos longos. Elas são inclusive, olhem, põe a mão na região do pescoço, gente. Reparem aqui, vocês vão sentir esses anéis, né? São os anéis da traqueia. Essa estrutura, ela faz parte do nosso sistema respiratório. São estruturas cartilaginosas da cartilagem do tipo hialina. Então, isso que vocês sentem, né? Olha, passem a mão. Eu sinto uma estruturazinha, depois eu sinto outra, são vários anéis. Esses são anéis cartilaginosos, tá bom? Além também da cartilagem costal e nasal, tá? Se você pôr a mão aí na sua região de nariz, olha, reparem essa estrutura, até chamei a atenção de vocês, né? No dia que eu apresentei os ossos do crânio, lembram que a gente tem um osso nasal, que inclusive do contexto, em termos de fratura da região da face, é o que mais proeminente em termos de fratura. Eu falei assim, ó, reparem que essa regiãozinha, na hora que eu ponho a mão no ápice do nariz, né? Eu percebo uma maleabilidade. Essa regiãozinha, ela é presente, isso aí é cartilagem do tipo hialina. Olhem aqui, depois a gente vai até se estender mais sobre esse assunto, porque aqui está mostrando uma articulação, mas agora eu vou ficar quietinha aqui e chamar a atenção de vocês para isso daqui, ó, que é essa cartilagem articular, tá bom? Observada aqui na região, né, da articulação, observada na articulação dos nossos ossos longos, tá bom? Então, a gente vai chamar a atenção disso mais lá na frente. Inclusive aqui do tipo de articulação. Aqui só chamando a atenção, osso compacto, osso esponjoso, tá? Osso compacto, osso esponjoso. Bem, temos também a cartilagem elástica. Não sei se vocês se recordam, antes de cair nosso vídeo, eu falei, olha, eu apresentei aquela imagem de tecido cartilaginoso, inclusive aqui, né? Vou voltar aquela, não, olha essa daqui, né? Você observa muita região de matriz e essas estruturazinhas aqui, que são as células, né? Condroblastos,
condrócitos, enfim. O fato é que eu tenho uma parte celular e uma parte de matriz extracelular, né? E até falei assim, ó, nem sempre é um rosáceo assim, né? Foi nessa imagem que eu falei, nem sempre essa matriz eu vou observar tão rosácea assim, às vezes eu vou observar umas estruturas mais enegrecidas, uma presença maior de fibras, né? Por que que eu estou falando disso? Porque nessa imagem, eu acho que dá para vocês perceberem essa diferença. Tudo esse ambiente aqui, ao entorno, ela é matriz. Embora essa imagem, em termos de aumento, o autor fez uma imagem com um aumento menor, mas dá para vocês perceberem as áreas das células, né, estruturas celulares. E isso daqui é a parte de matriz. Tá escura assim, porque aqui são fibras elásticas. Então, eu tenho uma cartilagem elástica e que ela é observada tanto na região de epiglote, que é uma estrutura da qual vocês também vão ver, faz parte do sistema respiratório, enfim. Mais adiante vocês vão ver. Lá que a professora tá dando aula. Então, auditivo, Lá que a professora tá dando aula. olhem só, se vocês Eu, graças a Deus, tenho uma mãe muito top. se vocês observarem aqui, ó, Deixa eu ficar aqui estranho. Desembola, né, mãe? apareceu Não? Não, tá tudo bonitinho. Reparem aqui, Ô, Giovanni, desliga seu no microfone pavilhão aí. auditivo, se vocês levarem a mão no pavilhão auditivo, o conduto externo, né, essa orelha externa, ela é uma estrutura cartilaginosa e ela é constituída de tecido cartilaginoso elástico, tá? Todavia, a condutora também, a interna, que também é um assunto que vocês vão ver na morfodigestória endócrina renal, ela também é constituída de cartilagem elástica. Agora, eu tenho uma observação prática a fazer com vocês, que na verdade eu faço com todos os meus alunos. Por quê? Hoje em dia a gente sabe, tá muito na moda, tem muita gente que usa piercing, né? Coloca piercing, coloca, bonitinho, e logicamente, quando a gente coloca um piercing, a gente quer colocar para chamar atenção de algo que seja bonito, né? Poxa, o que o piercing tem a ver? Eu estou apresentando cartilagem elástica. É porque esse pavilhão externo, né, que é constituído por tecido cartilaginoso elástico, ele tem uma característica. Tecido cartilaginoso, ele se regenera de uma maneira muito difícil. Ele é de difícil regeneração. Então, se porventura você coloca um piercing no pavilhão auditivo, né, no conduto auditivo, nessa porção externa, se começar a inflamar, gente, não fica insistindo, não. Tá? Porque eu falo isso porque tem muita gente que intensifica, que insiste e acha que vai resolver sozinho. Só que já tivemos casos na literatura de indivíduos que, por insistir com isso, teve alteração no pavilhão auditivo. Tá? E vai chamar atenção sim, mas não porque tá bonito, não. Tá? Inclusive, a orelha, esse pavilhão, ela possa cair. Assim, no sentido anatômico, né, estrutural, ela acaba tendo uma alteração que você dá aquela sensação de pavilhão que não fica na sua composição. Inclusive, ele está assim, obviamente, para facilitar a gente na audição, né? Mas essa estrutura tecidual, a membranosa, ela acaba perdendo esse contorno clássico, tá bom? Então, fica aí a dica, cuidado, pode colocar, mas não fique insistindo com algo que está tendo processo inflamatório, não, tá bom? Perdão. E aqui, o terceiro e último tipo de cartilagem, que é a fibrocartilagem, né? Essa fibrocartilagem, eu sempre falo o seguinte, ela fica no meio do caminho. É um tecido cartilaginoso, que ele é meio cartilagem, meio tecido conjuntivo. Tanto é que até a aparência física dela, olha, a estrutura tecidual, reparem como que ela é diferente. Eu vou voltar aqui só para vocês compararem. Tem essa imagem. Olhem. Olhem que diferença. Viram? Olhem aqui. Então, mais uma vez, olhem. Voltando, que é a fibrocartilagem. É um tipo de tecido cartilaginoso, sim, mas com uma consistência, com uma característica um pouco diferenciada. Bom? Bem, ela é observada no tubo auditivo interno e nós também observamos ela nos discos
intervertebrais. Então, aquela cartilagem que fica entre as nossas vértebras é fibrocartilagem, tá? Na síntese pública, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu vou voltar ao slide. Ó, vou fazer assim para ficar bonitinho. Mas só para vocês verem, ó, síntese pública, isso daqui, ó. Vou passar. Ah, deixa eu ver, não tem ele aqui. Passei. Cadê? Aqui, ó. Ó. Aqui. Tá? Aqui é fibrocartilagem, região que a gente chama de síntese pública. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer assim, ó. Que aí fica mais fácil, a gente volta mais rápido. Do que passar um a um, né? Aqui. Bom. Bem, ó, gente, deixa eu ver aqui, ó. Agora voltaram mais alunos. Aqui no iniciozinho, eu pedi para que eu vi, na hora que caiu aqui a transmissão, tinha alguém que tinha feito uma pergunta, gente. Que mal deu tempo de eu ver aqui que tinha alguma coisa relacionada a desgaste. Por favor, podem, porque ainda não fez, pode fazer. Façam novamente a pergunta aqui, porque quando cai também no chat, para me poder ler direitinho e responder, tá bom? Foi porque foi no limite e acabou que eu só olhei pro lado aqui do chat na hora que caiu a transmissão. Bem, aqui mostrando para vocês, quando eu falei que entre os discos intervertebrais, né, que é essa estrutura, é fibrocartilagem, tá? Então, clássico, fácil, a gente já observou a presença desses anéis cartilaginosos anteriormente, né? Fácil para a gente ter, e só já até para lembrá-los, a gente já falou isso logo no iniciozinho, até presencialmente, vocês lembram? Qual que é a única estrutura, entre quais duas únicas estruturas vertebrais em que não tem essa fibrocartilagem? Não tem esses discos intervertebrais? Vocês lembram? São as duas únicas estruturas vertebrais que recebem um nome pontual, tá? Que é entre a primeira e a segunda vértebras, entre átrias e axis, né? Lá eu não tenho esse disco intervertebral. A partir da terceira, quarta e subsequentes vértebras, eu sempre tenho a presença desses discos intervertebrais. Tá bom? Bem, ligamentos, né? São estruturas bastante similares às estruturas tendíneas, né? São estruturas de colágeno, tá bom? Que ele é denso, muito denso. E, na verdade, ele é formado para suportar pressão, suportar tensão. Por isso que eles são observados, igual vocês estão vendo aqui, ó, bem no ambiente articular, né? E isso é importante, isso está muito presente. Bom, então, os ligamentos, eles são muito similares às estruturas tendíneas, ajudam também a fazer a ligação entre as estruturas ósseas, bom? E colaboram aí, eles são fortes, são rígidos, justamente para ajudar a suportar a pressão, porque se a gente imaginar, inclusive nessa área, né, do articular do joelho, que é uma das articulações, assim, das quais são mais exigidas pela nossa estrutura corporal, né? Suporta o nosso peso, os nossos movimentos, logicamente existem algumas práticas esportivas, das quais exige-se ainda mais, bom? Então, são literalmente estruturas mais específicas. Em termos de articulação, como eu falei com vocês, a gente vai ver mais adiante também, tá? Aqui eu coloco, eu já chamei a atenção de vocês lá adiante. Por quê? Porque na hora que a gente vê, olha só, repare que quando a gente vê a estrutura óssea, eu vejo estrutura óssea, eu vejo que eu tenho um revestimento externo ali, denominado de periósteo, constituído de tecido conjuntivo. Eu vejo que eu tenho nas regiões articulares tecido cartilaginoso e características das quais a gente acabou de verificar. Bem, por que tudo isso, né? Na verdade, na hora que a gente fala de osso, parece ser tão simples, né? Simplesmente ter uma estrutura em mãos, saber a identificá-lo e simplesmente isso. Não. Agora a gente já vai tendo essa noção de que isso se estende muito mais, né? A amplitude de conhecimento ela é muito maior.
Mas por que que eu falo disso? Porque na hora que eu apresento para vocês aquele periósteo, na hora que eu falo da presença do tecido conjuntivo, na hora que eu reforço aquela vascularização, aquilo não é à toa, né? Ele faz parte para trazer os nutrientes e oxigênio às células, mas ele também vai ter uma importância adiante, tá? Eu cheguei a mencionar a vocês, que inclusive é por isso que a gente fala dentro desse conjunto, a gente para falar sobre tecido cartilaginoso também, né? Por que disso? Porque no nosso desenvolvimento e também no crescimento das nossas estruturas ósseas, nós temos a formação, nós temos a participação de cartilagem, tá? E ali essa formação óssea. Então, aqui nessa imagem específica, chama a atenção de vocês, que ele está falando sobre desenvolvimento e crescimento de um tecido ósseo, tá? Inclusive, não é um tecido ósseo qualquer, é um tecido ósseo longo, do qual aqui, ó, essa primeira imagem, nós temos uma imagem que eu tenho um molde cartilaginoso, tá? Por que chamar a atenção disso? Até o autor está querendo colocar aqui pra gente, ó, cartilagem. Reparem vocês que chega vascularização, tá? Chega uma vascularização que ela vai permeando, olhem só, ela permeia a estrutura. Então, eu tenho aquela estrutura de tecido conjuntivo, que é o periósteo, trazendo essa vascularização. Essa vascularização, ela permeia a região da diáfise do osso, né? Essa região central. Reparem vocês que ele vai permeando, invadindo internamente, né? E essa regiãozinha, ou que é a regiãozinha que a gente chama de centro de ossificação primária, tá bom? Por que disso? Porque a partir do momento que ele também chega à vascularização, chega à nutrição e chega ao oxigênio, mas também chegam células que a gente vai ver mais adiante, que são osteoprogenitoras, ou seja, células que vão dar origem a células ósseas. Então, durante o desenvolvimento dessas estruturas ósseas, porque vocês imaginem, ali, né, diante do desenvolvimento fetal, inicialmente, eu tenho um molde cartilaginoso, que eu vou tendo esse crescimento, essa formação óssea com o tempo. Tá bom? Então, é importante a gente verificar isso. E reparem vocês que depois também terá nas duas extremidades, as duas epífises, seja ela proximal ou distal, eu também tenho a chegada, né, de uma vascularização específica que vai ajudar na formação óssea dessas extremidades, tá bom? E isso vai acontecer não só para o desenvolvimento, como aqui também, né? Em B aqui, a gente pode observar que tem a participação também no que se refere ao crescimento das nossas estruturas ósseas. Uma coisa, gente, muito importante que a gente vai ver adiante, eu vou mostrar para vocês como isso ocorre, é que, por exemplo, se eu pegar um fêmur de uma criança de 2 anos de idade, um fêmur de uma criança de 7, um fêmur de um adulto de 20, logicamente, existem algumas características específicas, mas a arquitetura, o arcabouço estrutural do osso é a mesma. O que vai diferir? Vai diferir em alguns detalhes, vai diferir em relação ao tamanho, né? Mas no conjunto, se eu tiver que fazer uma representação de desenho, eu tenho uma estrutura óssea clássica. Eu consigo identificar no fêmur anatomicamente, quer seja de um indivíduo adulto, quer seja de um indivíduo mais jovem, tá? Bem, e por que eu estou falando disso? Porque ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento, aí eu falo do nosso crescimento e desenvolvimento corporal, né? Nós temos o crescimento ósseo. Então, isso vai se fazendo também, né? Isso vai se fazendo a região central para as extremidades, tá bom? Olhem só, chama a atenção aqui de vocês.
a gente observa, inclusive é interessante que essas imagens são imagens de raio-x, né? Dos quais a gente consegue observar não só o que a gente está verificando agora, em termos de observação de matéria, quanto também a gente consegue se referir ao até a nossa aula presencial, né? Quando a gente deu início ao assunto sobre a porção esquelética, eu mencionei isso para vocês também. Tá? A parte onde eu tenho no indivíduo mais jovem, muitas das vezes é que eu chamo a atenção para vocês, nessa imagem aqui é um raio-x de um menino de 12 meses, tá? 12 meses de idade. Olhem só a diferença, embora as estruturas, ó, composição óssea é a mesma, mas na hora que eu chego aqui, olha, aqui inclusive a região ossos do quadril, né? Como que eu tenho aqui na região da articular, como eu tenho tudo muito mais fácil de ser perceptível, né? A estrutura óssea agora, até tendo essa formação, eu consigo perceber que ela é única, né? Então, aqui, o que vocês podem ver? Deixa eu voltar aqui. Autor nos remete, esse daqui é uma regiãozinha que é denominada de centro de ossificação, que é o local onde literalmente a gente vai ter a formação e o desenvolvimento dessa parte óssea, tá? E aqui, ó, nesse rosáceo, é a cartilagem da região da epífise, tá bom? Aqui no indivíduo já tem toda uma estrutura, né? Bem remodelada, compacta, bem óssea, né? Reparem ali que eu estou falando de uma criança com meses, aqui eu estou falando de indivíduo adulto, uma pelve masculina de indivíduo adulto, tá bom? Olhem só aqui o raio-x de uma mão de uma criança de 7 anos de idade, tá? Do qual eu consigo verificar esses ambientes aqui, ó, nesse raio-x, são ambientes cartilaginosos, tá? É muito mais proeminente essa parte cartilaginosa em indivíduos mais jovens que em indivíduos, obviamente, mais velhos. Afinal de contas, esses moldes cartilaginosos vão ser é como se fosse a referência. É por isso que a gente pode crescer, né? Ele vai servir como referência, como material poder ossificar e ter esse crescimento ósseo que é necessário com o nosso crescimento corporal, tá bom? Bem, chama atenção que uma coisa que a gente até brinca muito, né? Ah, não, eu ainda vou crescer, né? Realmente a gente pode crescer, em média, nós vamos ver, que é tido de fato, né? O nosso crescimento ósseo, ele cessa a partir dos 21 anos de idade. Bom, tá por isso. E tem uma fase que a gente tem, inclusive, do ponto de vista de crescimento, a gente tem a fase do estirão, né? Ali na fase da adolescência, muito promovida até por várias questões hormonais. E, obviamente, as estruturas ósseas também são estimuladas a terem o seu desenvolvimento, o seu crescimento, tá bom? Mas isso até a gente vai ver em detalhes mais adiante. Bem, aqui. Eu até, porque para a gente poder otimizar em termos de horário, eu vou estender aqui em relação ao material, justamente para a gente, eu vou prosseguir agora, eu coloquei para a gente dar uma continuidade, mas eu vou prosseguir o que lá nos slides está com uma continuação a partir de um outro conjunto de slides, tá bom? Então, olha só, eu chamo a atenção de vocês aqui, até faço uma retomada das funções das estruturas ósseas, porque abre frente para o assunto que a gente vai tomar aqui agora, tá? Vocês me falaram que as estruturas ósseas, elas fazem realmente de suporte para a parte tecidual, né? Ela ajuda a proteção dos nossos órgãos e ela também serve para a alavanca dos nossos músculos. Né? Isso a gente já falou desde o nosso encontro presencial, retomamos aqui, que isso fique realmente bem claro para a gente. Agora, nós também sabemos que tem a função, como eu tinha falado com vocês anteriormente, sobre o local de armazenamento de minerais, tá? Nós temos aqui uma quantidade muito grande e importante de cálcio, de fosfato, né? Até comentei com vocês, 99% do nosso cálcio, ele está reserva nas nossas estruturas ósseas.
bom? Listado. E o restante, né? Nós temos em média de cerca de 1% do cálcio, ele circula no nosso sangue. Corresponde a cerca de 9 a 11 miligramas por 100 ml do plasma sanguíneo, bom? Bem, por que a gente está falando disso? Porque eu vou apresentar a vocês as células que compõem o tecido ósseo, bom? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o tecido ósseo, que eu já falei com vocês, que ele é constituído por células e por matriz óssea. E quando eu falo de células, quais são essas células que constituem o tecido ósseo? Nós temos 3 tipos celulares clássicos, tá bom? Que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Tá? Eu chamo a atenção de vocês para poder facilitar, logicamente, para que a gente fala ósseo, é uma conotação, uma referência a tecido ósseo, né? Então, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Vocês vão ver que isso é importante, porque inclusive são elas que colaboram com o que a gente estava falando, em termos de formação óssea, de poder ter a formação de novos tecidos ósseos, da remodelação da estrutura, tá? Então, isso por isso que é muito importante. E na hora que eu falei para vocês, por isso que eu recapitulei essa parte, né, em termos de função, de que eu tenho no meu tecido muita parte mineral, do enfoque cálcio, fósforo, porque esse material está aqui, ó, é essa matriz óssea. É isso que tem na matriz óssea do tecido ósseo, né, que eu não tenho, por exemplo, na matriz de um outro tipo tecidual do meu corpo. É isso que difere, tá? Que é a parte mineral. Bem, logicamente, eu não sei, vocês poderiam até ter me perguntado, às vezes tem aluno, às vezes até que pergunta, porque a gente coloca, às vezes, imagens, né, histológicas, assim, mas corte histológico, como que eles cortaram? Né? Como que eu tenho? É possível fazer um corte histológico, preparar em lâmina, levar em microscópio e observar? Tem. É lógico, e aqui não nos cabe necessariamente fazer descrição de técnicas, mas é lógico que essas técnicas são técnicas especiais, é diferente. Por exemplo, eu pegar um tecido, pegar um fragmento da minha pele e levar a microscopia, né? Mas, por outro lado, reparem vocês, eu tenho aqui técnicas diferenciadas que me permitem. Vocês acreditam, e vocês vão ver isso mais adiante, que nós temos aqui diante de nós 2 imagens histológicas de um tecido ósseo. Ah, tecido ósseo. E essa regiãozinha daqui, inclusive, já apareceu para nós hoje em desenho esquemático, na hora que eu apresentei vocês esse tecido ósseo compacto. Esse é o bonitinho lá. Não vou voltar agora, não, só vou voltar muitos slides. Mas depois, até por curiosidade, dê uma olhadinha, tá? E mesmo porque também eu vou apresentar mais lá na frente para poder recordá-los. Mas isso daqui é uma foto, isso daqui é um corte, de fato, de uma estrutura óssea. Vocês estão diante de um osso. Aqui é uma técnica específica do qual vocês realmente aqui nesse ambiente, vocês não conseguem identificar especificamente as células, mas vocês observam muito isso. Ainda não. É o que a gente denomina de lamela. Eu te falei. Com os meus alunos, na hora que eu apresento isso, eu vou começar a falar isso com vocês agora. Sabe quando a gente corta uma cebola? Né? Faz corte de cebola e eu tenho ali vários cortes. Além então, normal? a gente consegue observar na tigela várias estruturas circulares. Às vezes até o mexo eu tiro aqueles anéis, né? Então eu gosto de fazer essa uma associação, tá? Aqui a gente vai ver, é como se eu tivesse um anel pós outro em associação, bom? Bem, isso é importante, eu vou apresentar já para vocês. Bem, gente, tá falando aqui que dentro de 10 minutos vai cair esse nosso vídeo. E eu vou fazer o seguinte, na hora que cair, nós vamos para a nossa parte final. Eu vou abrir o próximo bloco para
para poder abrir para perguntas, para inclusive tirar dúvidas de vocês, para ter porque vocês precisam participar e a gente tem uma troca, tá combinado? Na hora que cair, só ficar atento, que aí eu vou mandar o link novamente, a gente vai para o nosso último ponto, mas aí é aberto a perguntas, a entendimento aqui, a esclarecimento até do que logo no início o Leone me perguntou a respeito de exercício, tá bom? Então tá. Então, vejamos aqui. Só chamar a atenção que nessa outra técnica aqui, ó, que vocês estão vendo, observando aqui ao entorno, isso daqui são células ósseas. Na hora que eu falei ossos, osteoblastos, osteoclastos, gente, elas estão aqui, tá bom? Vocês vão ver, vão perceber isso mais adiante. É bonitinho, isso aqui é realmente muito bonito. Eu apresento vocês, porque eu falei osteoblasto, osteócio, osteoclasto, eu vou apresentar a vocês a função dessas células, tá bom? Inclusive aqui tem um desenho esquemático, olha, para vocês observarem, eu tenho aqui ó, uma célulazinha do lado da outra. Cada uma dessas células aqui estão exemplificando, representando os osteoblastos, tá bom? Bem, qual que é a função dos osteoblastos? São células produtoras. São elas que vão produzir a parte orgânica do nosso tecido ósseo, tá? Então, elas vão produzir a matriz óssea, tá? Eu gosto de fazer uma comparação. Antes disso, eu te falo aqui, chama a atenção. Reparem vocês que essas células, elas têm um formato mais ou menos cuboide, né? E elas são observadas uma do ladinho da outra. Eles até falam que parece um epitélio simples, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá pequenininho, mas só para vocês verem que eu tenho uma célulazinha do lado da outra, tá bom? Tá pequenininho, sei porque é pequeno aumento, mas só para vocês enxergarem que eu tenho aqui um arranjo de células uma do lado da outra. Bem, o que eu acho importante a gente pensar nisso? Vamos nos ater a esse desenho, tá? Esse desenho aqui, que eu tenho uma célula, depois eu tenho outra célula, e assim sucessivamente. Essas são células produtoras. Vocês imaginem a gente, por exemplo, ali a gente em sala de aula, eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês quando a gente, né, tá na aula. Imagina, vocês sentam lá na carteira, é muito comum, às vezes, até vocês sentarem em dupla, né? Uma cadeira do lado da outra. Imagine que o seu vizinho é um produtor de lixo, é um bagunceiro, e ele vem cheio de coisa, né? Então, a princípio, a gente está unido, tá um do lado do outro, mas aí vem. Aí ele produz alguma coisa, aí ele trouxe uma mochila, aí ele vai colocando coisas ao entorno. Por que eu gosto dessa associação? Porque dá para vocês perceberem que a gente pode estar junto, mas a partir do momento que esses dois indivíduos que estão próximos, eles começam a produzir, e a partir do momento que inclusive os dois começam a produzir, e vão colocando coisas ao entorno, ao lado deles, qual que é a tendência? Que esses dois indivíduos possam se afastar um do outro. E é isso que acontece. Essas células, que são os osteoblastos, cada uma delas tem um material, porque ela produz o quê? Matriz. Ela vai produzindo material, e aí o que vai acontecendo? Entre ela e a sua vizinha, vai havendo um materialzinho que está sendo produzido. Só que a outra vizinha também produz. Então, vai se estendendo. Então, aquilo que antes eu observava aqui, uma célula ao ladinho da outra, a gente vai vendo que entre uma célula e outra vai haver um afastamento. Como eu consigo observar isso? Olhem só. Olhem nessa imagem, que na verdade aqui eu tenho uma foto também. Eu tenho aqui, ó, uma célula ao lado da outra, tá? Que são os osteoblastos, que são aquelas células que eu acabei de apresentar no slide anterior. Uma célulazinha do lado da outra.
ela vai produzindo material e aí elas vão se afastando. Aí elas vão se afastando, olhem, aqui, esse ambientezinho aqui é uma célula. Aí ela tem material ao lado. Ah, perdão, eu cliquei aqui. Ao lado. E que material é esse? É isso daqui, ó, esse rosáceo, que é a matriz. Então, o que acontece? As células que estavam antes, uma do lado da outra, elas vão produzindo material, elas vão ficando em volta delas. Eu tenho material que é a matriz, e elas vão se distanciando. A partir do momento que essa célula, né, agora é denominar, ela está isolada, ela está separada, ela agora passa a ser denominada de osteócito, que é essa célulazinha aqui. Então, a gente falou que eu tenho os osteoblastos, eu tenho os osteócitos. Os osteócitos são essas células isoladinhas aqui, bonitinhas, tá? Bem, e esse material em torno é matriz óssea formada, tá bom? Bem, aí você fala assim, bem, o que é interessante? Eu consigo observar aqui que essas células, que são os osteócitos, percebam, gente, que ao entorno delas não parece que tem um halo branco, um halo claro? É porque as células têm o que elas são observadas em torno delas, um ambientezinho que a gente denomina de lacuna, tá bom? Bem, essa parte de canalículo, eu realmente não vou falar com ela, vou falar com vocês aqui agora não, tá bom? Tem mais adiante, vai ter uma imagem que vai ficar muito mais fácil vocês entenderem, tá bom? Então eu acho que vai ficar mais didático. Agora tem o terceiro e último tipo de célula que compõe o tecido ósseo, que são os osteoclastos. Os osteoclastos são células gigantes, tá? Como vocês observam aqui. São células, inclusive, que possam apresentar mais de um núcleo internamente. Aqui essa tem, ó, 1, 2, 3, 4 núcleos, tá? Essas células, elas são muito interessantes. Nós vamos, no nosso próximo encontro, a gente vai se estender mais em relação a isso, mas é porque elas são modeladoras. É como se fosse um artesão, tá? O que o artesão faz? O artesão, ele produz algo, ele modela, né? Ele literalmente, ele contorna, ele produz algo. Os osteoclastos, em que eles produzem? Em que eles são esses artesãos? São as células que são responsáveis por manter aquele formato ósseo clássico, tá? Das nossas estruturas celulares. Quando eu chamei a atenção de vocês, por exemplo, que o fêmur de uma criança de 7 anos, se eu tivesse que fazer um desenho do fêmur dessa criança, o fêmur, em termos de desenho, é o mesmo desenho do fêmur de um adulto. O que muda, obviamente, tem a ver ali com a sua estrutura, tem a ver com a parte cartilaginosa, enfim, mas e com o tamanho, mas o contorno é o mesmo, tá? Deva-se a osteoclasto, a essa célula. Bom, esse ambientezinho aqui, ó, inclusive tem essa setazinha, é o que a gente denomina de lacuna, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, gente, para ficar didático, para, na verdade, a gente poder depois voltar e fixar. Eu vou, aqui agora resta apenas 1 minuto que vai cair essa ligação. Eu vou deixar esse slide como nosso ponto de corte. A partir, semana que vem, a gente vai retomar a partir daqui. Nós vamos retomar nosso encontro agora. No nosso próximo vídeo, nós vamos abrir a pergunta, esclarecimento. Eu quero ouvir vocês. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, porque aí a gente consegue ter um ponto de corte objetivo e claro para a gente poder estudar e ficar tranquilo para a gente na próxima retomada, tá bom? Tá finalizando aqui e eu mando já para vocês o link para vocês associarem